Capítulo 17. Escolha. Sempre deve haver uma escolha para as crianças. Você precisa reconhecer que as crianças escolhem o que querem para obter um resultado, que acreditam que mudará alguma coisa. Gary Douglas. Ana. É comum acreditar que crianças com deficiência não são capazes de fazer as escolhas certas. E os adultos, frequentemente, não estão dispostos a permitir que elas escolham no cotidiano. Parece que para muitas crianças e para os adultos que interagem com elas, não há espaço para escolhas. Mas, e se houvesse? As crianças estão sempre escolhendo. Elas escolhem ser boas ou não, brincar ou não, bater a cabeça no chão ou não, ir para outro espaço ou não, nos ouvir quando pedimos algo ou não. Elas percebem a energia do que estão criando e podem continuar a escolher o mesmo ou optar por algo diferente. Um amigo que trabalha com crianças, X-Men na rede pública, comentou que há escolha mesmo em meio a perturbações e acessos de raiva. Ele contou sobre um aluno do ensino médio com autismo. Esse aluno não era verbal, mas se comunicava energeticamente o tempo todo. Só que ninguém o ouvia. Ele tinha explosões de raiva com frequência. Certa vez, ao chegar na sala para trabalhar com ele, o aluno já havia tentado sair da aula e quase quebrou uma vidraça com a mão. 2 profissionais o seguravam sobre uma esteira para mantê-lo seguro. Ela olhou para o aluno e disse: "Ei, você está criando mais controle sobre si mesmo. É realmente isso que deseja criar?" Ele olhou nos olhos dela, algo incomum para ele, e respondeu: "Ma." Parou de resistir e se acalmou instantaneamente. Em segundos estava de pé e trabalhando. Ele fez uma escolha. Como escolher? Quando falamos em escolher, não nos referimos a um processo cognitivo onde se pensa muito, se pesam prós e contras e se busca a escolha certa. Não há certo ou errado, bom ou ruim. A escolha aqui é energética, não racional. Como se escolhe? Simples, você apenas escolhe. Como adulto, você escolhe acordar quando o alarme toca, ou não. Escolhe fazer um gesto obsceno no trânsito, ou não. Ficar até tarde no trabalho, ou não. Escolhe como responder à vida. E é o mesmo para seus filhos. Sua escolha não precisa ser eterna. Se não gostou do que escolheu, pode escolher outra coisa. E se você permitisse que seus filhos, e você mesmo, escolhessem, e escolhessem novamente? Escolha cria consciência. Quando você escolhe, percebe o que sua escolha cria agora e o que criará no futuro. Como o garotinho do capítulo anterior que entendeu as consequências de tentar beber água gelada de uma garrafa grande. Ele reconheceu o resultado de cada escolha e optou pelo que funcionava melhor para ele. Facilitamos essa consciência quando damos permissão para que escolham. E os convidamos para outras possibilidades quando fazemos perguntas. Trouxeram um menino de 10 anos, que chamarei de David, por ter explosões frequentes. Sua mãe contou que ele explodia com facilidade, gritava insultos, batia a cabeça com os punhos frustrado. Era inteligente e impaciente com pessoas que não o acompanhavam ou o desconsideravam. Punido, reprimido e culpabilizado tantas vezes, passou a acreditar que havia algo errado com ele. Sempre deve haver uma escolha para as crianças. Você precisa reconhecer que as crianças escolhem o que querem para obter um resultado, que acreditam que mudará alguma coisa. Gary Douglas. Ana. É comum acreditar que crianças com deficiência não são capazes de fazer escolhas certas, e os adultos muitas vezes não estão dispostos a deixá-las escolher no cotidiano de suas vidas. Parece que, para muitas dessas crianças e para os adultos que interagem com elas, não há espaço para escolha, mas e se houvesse? As crianças escolhem o tempo todo. Escolhem se serão más ou não, se vão brincar ou não, se vão bater a cabeça no chão ou não, se mudarão de ambiente ou não, se vão nos ouvir quando pedimos algo ou não. Elas percebem a energia daquilo que estão criando e podem continuar com a mesma escolha ou optar por algo diferente. Um amigo que trabalha com crianças, X-Men na rede pública de ensino, comenta que há escolha mesmo em meio a perturbações e acessos de raiva. Ele me contou sobre um de seus alunos do ensino médio com autismo. Esse aluno não era verbal, mas se comunicava energeticamente o tempo todo. Só que ninguém o ouvia. Ele tinha explosões frequentes de raiva. Muitas vezes, quando meu amigo chegava à sala, o aluno já havia fugido ou estava em meio a uma explosão de agressividade. Em um desses dias, ele tentou sair pouco antes da chegada do professor e quase quebrou uma vidraça com a mão. 2 profissionais o seguravam em uma esteira para mantê-lo seguro. O professor o olhou e disse: "Ei,
você está criando mais controle sobre si mesmo. É isso que você realmente deseja criar? Ele olhou nos olhos do professor. Algo incomum, já que não costumava fazer contato visual, e respondeu. Ele parou de resistir e se acalmou quase instantaneamente. Em poucos segundos, estava de pé e pronto para trabalhar. Ele fez uma escolha. Como escolher? Quando falamos sobre escolher, não nos referimos a um processo cognitivo em que se pesa cuidadosamente os prós e os contras antes de decidir. Não se trata de encontrar a resposta certa ou errada, a boa ou a má. A escolha de que falamos é energética, não racional. Então, como se escolhe? Você simplesmente escolhe. Como adulto, você escolhe acordar quando o alarme toca, ou não. Escolhe fazer um gesto obsceno para o motorista que o cortou no trânsito, ou não. Escolhe ficar até tarde para terminar um projeto a pedido do chefe, ou não. Você escolhe como responder a cada situação da vida. Simples assim. Mais tarde, contou que o outro menino ficou frustrado porque David não reagiu como de costume e, por isso, não se meteu em encrenca. Então, quem riu por último? Perguntei. Ele sorriu. A importância de empoderar pela escolha, permitir que as crianças escolham é essencial. Infelizmente, muitos pais e professores ainda estão presos a ideias de certo e errado e têm opiniões muito fortes sobre as crianças. Isso rouba delas a oportunidade de escolher e de perceber o que cada escolha cria. Uma vez, trabalhei com uma mãe e seus 2 filhos, um de 5 anos e outro de 2 anos e meio. Ela estava preocupada com o mais velho e dizia que ele brincava de forma agressiva com o irmão. Trouxe os 2 para uma sessão para que eu visse pessoalmente. Enquanto ela descrevia o filho mais velho, parecia querer que eu validasse o que já havia decidido sobre ele. Para ela, era importante ter respostas e manter o controle. O que faltava ali era permissão. Observei os meninos brincando. Eles interagiam com gentileza. Em um momento, o mais velho até cedeu um brinquedo ao irmão. Depois, quando o menor tentou pegar um caminhão das mãos do mais velho, ele deixou que pegasse. Isso era totalmente diferente da descrição da mãe. Mas ela não comentou nada. Era como se não conseguisse ver além do que já havia decidido. Mais tarde, o menino de 2 anos puxou um banquinho em direção à janela. A mãe se levantou, assustada, com medo de que ele caísse. Pedi gentilmente que ela ficasse onde estava. Eu estava próximo e poderia segurá-lo se necessário. O menino me olhou. Eu sorri, transmitindo energeticamente que ele tinha permissão para explorar. Cuidadosamente subiu no banquinho, olhou para mim novamente, sorriu e desceu com segurança. E eu o aplaudi. Ele sorriu, orgulhoso. Para mim, ele demonstrava que a escolha cria consciência. Ao subir, ele sabia o que sua escolha criaria. E, ao ter espaço para escolher, apenas escolheu. A mãe, no entanto, ficou furiosa. Ele poderia ter caído. Ele é desajeitado e vive se machucando. Não acredito que permitiu uma imprudência dessas. Ela nunca mais voltou às sessões. Essa foi a escolha dela. E a sua escolha não precisa ser definitiva. Se você não gostar da escolha que fez, pode escolher novamente. E se você permitisse que seus filhos, e você mesmo, escolhessem e voltassem a escolher, escolha cria consciência. Quando escolhemos, percebemos o que nossa escolha cria agora e o que poderá criar no futuro. Assim como o menino do capítulo anterior, que avaliou o impacto de tentar beber água gelada de uma garrafa enorme. Ele percebeu o que cada escolha criaria e optou pela que funcionava melhor para ele. Facilitamos essa consciência nas crianças quando damos permissão para que escolham. E as convidamos para novas possibilidades quando fazemos perguntas. Um menino de 10 anos, que chamarei de David, veio me ver porque tinha acessos explosivos frequentes. A mãe dizia que ele se irritava facilmente, gritava, rosnava, batia com os punhos na própria cabeça, frustrado. Era inteligente, mas impaciente com quem não o acompanhava ou o reconhecia. David havia sido punido, reprimido e rotulado tantas vezes que acreditava haver algo de errado com ele. Como nada parecia mudar, ele se resignava. Achava que era mau, que não teria amigos e que viveria encrencado. Ele não via saída. Sua mãe também estava desesperada, projetando um futuro difícil para o filho se ele não mudasse imediatamente. Nenhum dos dois acreditava que David tinha escolha. Conversamos bastante e ele inicialmente se colocou como vítima, de colegas cruéis, de pais incompreensivos e de professores que não gostavam dele. Fiz várias perguntas sobre sua vida em casa e na escola e introduzi a ideia de que ele tinha escolha. Apesar da resistência inicial, ele começou a reconhecer essa possibilidade.
Com o tempo, David começou a fazer escolhas diferentes. As pessoas ao redor passaram a afetá-lo menos. Ele reagia menos aos outros e tinha menos explosões. E quando aconteciam, duravam menos e eram menos intensas. Se o vizinho, um dos poucos amigos, não podia brincar, em vez de ficar chateado, ele aceitava e seguia com o dia. O que eu fiz para facilitar essa mudança? Fiz perguntas, não exigia respostas certas. Aceitava tudo o que ele dizia, sem opinião sobre suas escolhas. David tinha um inimigo na turma, um menino que o provocava constantemente. Certa vez, esse colega convenceu um amigo em comum a não convidar David para a festa de aniversário. David veio ao meu consultório determinado a se vingar. Diferente das outras pessoas, eu não tentei convencê-lo a não fazer isso. Apenas o ouvi. Quando ele terminou de contar seus planos, perguntei: "Posso te fazer uma pergunta?" "Sim." "Se você fizer isso, como será sua vida amanhã? Em uma semana? Em um mês? E se você não fizer isso e escolher outra coisa, como será sua vida amanhã? Em uma semana? Em um mês?" Ele inicialmente disse que sua vida seria bem melhor com a vingança, mas à medida que sentia a energia do que estava criando, acabou escolhendo uma resposta mais equilibrada.